Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz, amém? Bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui para celebrar ao nome do Senhor Jesus por tantas vitórias que Ele nos tem concedido e por tantas outras que ainda acontecerá na vida da gente. E nós viemos celebrar ao Senhor aqui nessa noite. Vamos ler Salmos 37, verso 5. Salmos número 37, verso 5. Está escrita assim a palavra de Deus: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus, nessa hora nós queremos estar diante de Ti, da Tua presença, com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa mente, com o nosso corpo, com o nosso espírito, com tudo que há em nós, Deus. Queremos estar diante de Ti, pedir ao Senhor que perdoe os nossos erros, as nossas falhas, nossas transgressões, e renova-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Abençoe todos que estarão presentes neste momento, ó Deus, que o coração de cada um seja visitado pela força do Teu poder e pela presença do Espírito Santo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém, irmãos? Pode se assentar, fique à vontade, Deus é bom. Vamos aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia, vamos adorar a Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, a Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Aleluia. Preparado para mim, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço a teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, nós estamos aqui, Deus, para nos render totalmente aos teus pés essa noite, entregar o nosso caminho totalmente ao Senhor, confiar totalmente em Ti, Deus, crendo que tudo mais o Senhor fará. Nós nos rendemos mais uma vez diante do Senhor e confessamos, ó Deus, o quanto nós precisamos do Senhor na nossa vida. Que o Teu Espírito possa vir nessa noite e encher os nossos corações, Deus. Aleluia, aleluia. Se você puder, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia. O Espírito é o que enche o nosso coração, é o que enche a nossa vida, é o que enche a nossa alma, é o Espírito de Deus. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para que possa estar com vocês até a consumação do século. Enquanto tiver século, o Espírito de Deus estará conosco. Amém? Aleluia. Vamos adorar com essa canção. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com seu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com seu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E as minhas mãos? As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Aleluias. O meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar
As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Aleluias. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. E não é só agora não, é agora também. O Espírito de Deus está conosco em todos os momentos. Aleluia, aleluia. Por isso nós o adoramos essa noite. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. Oh, aleluia! E em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do seu altar, diante do seu altar, diante do seu altar. Fala conosco nessa noite, ó Deus, através da tua palavra. Usa o teu servo mais uma vez, que possamos compreender a tua vontade e o teu querer através do teu ensinamento, ó Deus. Aleluias. Fala mais uma vez conosco aqui neste lugar, por favor, e em nome de Jesus, e que a sua palavra possa completar a boa obra nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, pastor Gelson. Aleluia. Boa noite a todos, paz do Senhor. Vamos estar de pé para essa primeira leitura. Hebreus, capítulo 2. Verso 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Também Deus testificou com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres, dons do Espírito Santo, distribuindo segundo a sua vontade. Amém? Podeis assentar. Pai, fala conosco, ministra tua boa palavra ao nosso coração, dirige-nos pela revelação da tua palavra, ajuda-nos a entender, compreender e praticar a tua palavra.
Sê conosco por tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, esse texto, creio eu, escrito por Paulo, ele vai chamar a nossa atenção para que venhamos atentar com mais diligência, atentar com mais foco, com uma entrega maior, aquilo que nós temos ouvido. E nós não só apenas ouvimos, porque de fato muitos de nós, eu já presenciei a ação do poder de Deus, trazendo curas e milagres extraordinários. Então nós não só apenas ouvimos, como também tivemos a oportunidade de ver, e não apenas ouvir e ver, mas também perceber, sentir. Houve ocasiões em que numa reunião como esta, a glória do Senhor foi tão grande, que vidas não se suportavam estar simplesmente sentados, né? Uns se levantavam com mãos ao alto, glorificando, outros caíam de joelho, porque a glória do Senhor encheu a casa. E há momentos assim extraordinários, você não tem como duvidar. Pessoas que naquelas reuniões onde o Senhor derrama sua glória, começam a enxergar, né? Pessoas que eram surdas começam a ouvir, você não tem como duvidar da presença do Senhor. Esse texto então nos chama a atenção para olhar para tudo isso com mais diligência. Por quê? Porque de fato nós temos essa dificuldade de priorizar aquilo que é importante para nós. E nós somos muito levados às ilusões desse mundo. Salomão chegou a dizer, né? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Na realidade a tradução seria ilusão, de ilusão, tudo é oco, tudo é sem sentido. Porque na realidade tudo passa, nada é para sempre nesta vida. E a única verdade existente, e o próprio Jesus vai declarar isso em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós temos a verdade na nossa mão, mas nós não atentamos para ela como devíamos atentar, com mais diligência. Nós primeiro focamos em tantas outras coisas, mas a palavra do Senhor é algo que, se tiver tempo, eu vou dar uma olhadinha, se tiver algum tempo, eu vou ler, eu vou meditar. Quando na realidade a Bíblia Sagrada nos chama a atenção para que venhamos pôr o reino de Deus em primeiro lugar, meditar, Salmo 1 diz, né? Meditar nesse livro de dia e de noite, atentar para esta palavra, para aquilo que o Senhor tem nos revelado. Então é primordial. Tem uma frase, aliás são várias, né? Mas uma frase em particular que Jesus fala, e que muitas às vezes nem lembram desta frase, mas é uma das frases mais importantes da Bíblia, pelo menos para mim. Quando Jesus Cristo diz assim: na perseverança ganhareis a vossa alma. O mais importante que eu e você de fato temos é a nossa alma. A nossa alma é o maior tesouro que nós temos. Se nós perdermos a nossa alma, e perder significa perder a comunhão com Deus, a vida com Deus, a eternidade, perdemos tudo. Então Jesus está dizendo: na perseverança ganhareis a vossa alma. Perseverança em quê? Perseverança em crer, em obedecer, em se santificar, em buscar a presença do Senhor, em deixar para lá o mundo, as coisas do mundo. A Bíblia Sagrada diz que quem ama o mundo e o que há no mundo, o amor do Pai não está neles. Então olha para a palavra do Senhor, que a palavra vai cada dia mais condenar as coisas do mundo, e você vai perceber esta visão espiritual, esse entendimento do reino dos céus, que vai além de tudo isso. Então o texto nos convida a tentarmos com mais diligência. Por quê? Porque de fato é a prioridade, Existem situações, por exemplo, eu vou só citar aqui para os irmãos entenderem. Nós temos a nossa vida aqui, talvez no máximo aí 60, 70, 100 anos, alguns passam até disso, mas é o máximo. Jesus, ele considerou esta vida aqui como nada. Ele diz: olha, se você não perder esta vida para ganhar a eternidade, a vida vindoura, então ele nos convida a perder esta vida para ganhar. O que ele quer dizer com isso?
abra mão daquilo que a Bíblia manda você abrir mão, sacrifica o que a Bíblia manda você sacrificar, teus desejos, tuas vontades, se submete à obediência ao Senhor, porque nisso você vai ganhar a vida eterna. E você vai trocar então, escute isso, 60 ou menos ou mais, de uma vida cheia de dores, de sofrimento, por uma vida eterna. Vale a pena. Vale a pena. É mais ou menos aquilo que a Bíblia também nos convida, né, a ser dizimista, fiel, ofertante, porque tem gente, eu já vi isso, tem gente que, por exemplo, vou colocar aqui só uma ilustração básica, por exemplo, tem 100 reais, 1.000 reais, algum valor, e acha aquilo importantíssimo, só que o Espírito Santo vem, toca o coração e diz, olha, oferta na minha obra. E não se é, irmãos, quando você pega o texto de Eclesiastes, a Bíblia Sagrada diz assim, bem-aventurado aquele que lança, né, o pão sobre várias águas. Invista na obra do Senhor, porque tem muita gente fazendo a obra do Senhor, sim. Tem pessoas levando a obra do Senhor a sério. E você pode socorrer, ajudar, investir. Aí tem gente que diz, não, eu vou reter. E aí você retém. E a pergunta que fica é sempre esta. Então, quando nós retemos, como a vida que retemos para nós, não vou viver segundo o que eu quero, ou eu vou guardar esse dinheiro porque... Mas aquele dinheiro às vezes não vai acrescentar nada para você. Ele não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. 100 reais a mais ou a menos, 1.000 reais a mais ou a menos, não vai fazer diferença. Não vai mudar a tua vida em nada, mas quando você investe no reino dos céus, isso vai fazer uma diferença para você no reino espiritual, como para muitas outras vidas que serão abençoadas, que você só vai compreender isso na eternidade. O Senhor Jesus vem e diz, olha, invista no reino dos céus, porque aqui traça come, ladrão rouba, né? Ferrugem consome, e ele vai dizendo sobre isso. Então ele diz, olha a prioridade, atente com diligência para estas coisas. Deus nunca mandou você, de fato, fazer nenhum tipo, entre aspas, eu coloco, de loucura, mas o Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos direciona a agir em obediência à palavra, dar preferência ou prioridade à palavra. Existem pessoas, por exemplo, que vão passar o dia inteiro, sem lembrar do Senhor. E se você partir no meio deste dia, e se você for para a eternidade, a tua mente está onde? Teu coração está ligado em quê? A Bíblia fala, olha, medita dia e noite nas palavras do Senhor. Pensa nele o dia inteiro. Fica com ele o dia inteiro. Se liga com ele o dia inteiro. Ele diz, olha, se você não largar pai, mãe, filho, fazenda, por amor a mim, você não é digno de mim. Então, atenta para estas coisas com diligência, que isso está a salvação da tua alma. É uma eternidade que nós temos para viver. Então, olha a importância, eu não vou querer que você se manifeste, mas quem meditou na palavra hoje? Quem leu pelo menos um salmo, um capítulo da Bíblia hoje? Quem acordou pela primeira hora da manhã e lembrou do Senhor? O Senhor diz assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. De madrugada significa o quê? A primeira hora do dia você vai se lembrar do Senhor. Você vai dar preferência a Ele, lembrar-se dEle. Então Paulo vem e diz, com mais diligência. E aí quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e eu quero seguir com vocês, se você tem Bíblia e puder abrir e caminhar comigo, em Mateus 16, Jesus vai fazer uma pergunta aos discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles vão dar algumas respostas. Pedro vai dar uma resposta, e esta resposta, Jesus tanto se agrada, que Jesus vai declarar que esta é a rocha sobre a qual vai ser edificada a igreja. A partir do verso 13, né? Pedro vai dizer assim, tu és o Cristo, versículo 16, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vai pegar esta expressão de Pedro e vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que revelou isso a você, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz, olha, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, esta palavra que Pedro falou, que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Jesus continua, e aí o que eu quero que vocês percebam agora, é a falta de atenção dos discípulos.
olha que são os discípulos, e eles estão ouvindo Jesus. Vocês aqui estão ouvindo um comedor de feijão como vocês, falho como vocês. Eles estavam ouvindo Jesus. Jesus vai continuar dizendo: olha, é necessário que eu padeça, é necessário que eu morra, mas eu ressurgirei no terceiro dia. E Jesus continua falando. Mas a impressão que eu tenho, o que acontece com muitos de nós, e eu quero que você acorde para esta realidade, é que nós pensamos algumas coisas da Bíblia que nos interessam. Ah, me interessa prosperar, então eu vou buscar isso. Ah, me interessa cura, então eu vou buscar isso. Ah, me interessa ter uma família abençoada, porque meu marido quer me deixar, minha esposa é isso e tal, então eu vou buscar uma solução para isso. As pessoas pensam algumas bênçãos, alguns caminhos por onde elas possam acessar uma vitória, uma bênção, mas elas não prestam atenção em toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus é poderosa, e eu e você temos que dar atenção a cada frase, a cada palavra que sai. Nesse texto em particular, os discípulos estavam muito interessados em responder a Jesus acerca de como os homens pensavam ser ele. Mas quando Jesus fala acerca de morrer, de padecer, de ressuscitar, até Pedro foi aconselhar: não te deixa acontecer isso não. E de repente eles parecem se esquecer. Então escute isso. Quando você ouve a palavra do Senhor, e a palavra de Deus, irmãos, é a coisa mais importante que nós temos nessa vida. Há um texto em Apocalipse, eu não tenho ele de memória, mas o texto vai dizer o seguinte, que aquele que vem montado sobre um cavalo branco, né, tem um nome que ninguém sabe, e o nome dele também é a Palavra de Deus. O nome dele é a Palavra de Deus. Quando você pega João no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra é o próprio Jesus. Quando você ama esta palavra, dá atenção a esta palavra, você está dando atenção a Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Se você ouve essa palavra, dá atenção a essa palavra, medita. Tem um texto em Atos 17 que eu gosto muito. Atos 17, deixa eu ir lá para ficar melhor. Os irmãos de Bereia, olha o que diz lá em Atos 17. Esse texto, quando eu li, me chamou muita atenção, porque olha como Deus prioriza a palavra dele. 17 de Atos, o verso 10 diz assim: assim que escureceu, os irmãos enviaram a Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres. Veja, a Bíblia considera estes judeus mais nobres. Por quê? Mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, ouviram as escrituras. Se o que o apóstolo Paulo, Silas falavam era verdade, então eles foram lá examinar na escritura para saber se aquilo que eles estavam pregando era verdade segundo a palavra. E a Bíblia chama eles de nobres porque eles valorizaram a palavra do Senhor. E tem muita gente ouvindo a palavra simplesmente e desconsidera. Tem gente que vem até uma reunião como essa e fica mais ligado no celular, preocupado com coisas lá fora, como se ele tivesse o dia de amanhã para viver. Você sabe que você pode não viver o dia de amanhã, e talvez a sua decisão seja hoje. Hoje talvez seja a sua última oportunidade de acertar a tua vida com Deus, de se colocar diante do Senhor, de dizer: Senhor Jesus, eu te aceito. Eu entrego a Ti a minha vida, a direção da minha vida, eu confio no Senhor. Foi o único, querido, em toda a terra, que nos mostrou o segredo de como vencer o pecado. Ele venceu o pecado por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que a força ou o aguilhão da morte é o pecado. Então a morte só existe por causa do pecado. Jesus, ele viveu em santidade, e é por isso que ele morre e ressuscita, porque ele não tem pecado. Como todos nós temos pecado, morremos e vamos permanecer mortos, sepultados. Mas a Bíblia Sagrada, sobre nós, ela envia uma promessa e diz: porém, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele diz: eu virei e os ressuscitarei no último dia, para estar comigo por toda a eternidade, estar com o Pai para sempre. Quem crê assim, glorifica a Deus aplaudindo o nome dele. Você pode?
Bendito seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor para sempre. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Paulo está dizendo, atente com mais diligência para todas estas coisas, mas os discípulos não. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai ser preso. Os discípulos todos agora começam a se atemorizar. Jesus é preso, condenado e morto. Os discípulos se escondem, se trancam dentro de salas de quartos, com medo, por quê? Porque eles não ouviram o que Jesus disse. Se você não der atenção ao que Jesus fala a seu respeito para você, você vai viver essa vida cheio de medo, de insegurança. Mas quando você ouve a palavra de Deus, quando você se firma nesta fé, Ele diz, olha, eu venci e vós vencereis. Creia no Senhor Jesus e na palavra dele, porque você já é mais do que vencedor. E aí a Bíblia vem e diz sobre a morte, que nós não veremos a morte. Creia desta maneira, nós não veremos a morte. Ele diz, mas vocês passarão da morte para a vida. Isso aqui para Deus, viver esta vida aqui para o Senhor é morte. Vida é com Ele na eternidade, aquilo é vida. A Bíblia chama esse mundo, Jesus chama esse mundo de mundo tenebroso. Aflições, dores, angústias, tristeza, vida está por vir na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando nós cremos de fato no Senhor Jesus, os discípulos então ouviram, mas não atentaram com diligência. E a Bíblia Sagrada diz que eles estão atemorizados, com medo, porque vão nos matar também. Mataram o nosso mestre, se ele morreu, imagina nós. E aí todos começam a se atemorizar e a ficar com medo. Só que a Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscita no terceiro dia. Maria Madalena é a primeira a saber, corre, fala com eles, alguns duvidam, Pedro vai lá ver e tem tudo aquilo ali, mas deixa eu seguir dentro da Bíblia para você, chegando já ao término aqui, só para você se conectar com esse tema. Olha o que diz lá em João, capítulo 20. Bendito seja o nome do Senhor. João 20, eu vou ler a partir do 24, eu vou encerrar a mensagem nesse texto, apesar de ter muito para falar, mas dê atenção a isso. Aí a Bíblia vai falar sobre Tomé, e Jesus não passa a mão sobre a cabeça de Tomé, como algumas pessoas até falam, Jesus trata ele duramente. O texto diz assim, ora, Tomé, chamado Dídimo, ele era um dos discípulos, estava no meio dos discípulos, ouviu Jesus dizendo, olha, eu vou morrer, ressuscitar no terceiro dia, mas eles não dão atenção devida, não atentam com diligência para tudo aquilo que o Senhor falou. A Bíblia diz o seguinte, um dos 12 não estava com eles quando Jesus se apresentou, depois de ressuscitado. Disse-lhes então os outros discípulos, vão falar para Tomé, nós vimos o Senhor. Ele vai responder da seguinte forma, escute isso. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Então olha para isso. A Bíblia Sagrada fala que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor, Romanos 10, 17. A Bíblia Sagrada diz que não é por vista, por fé. Tomé agora vai agir de uma forma tão além daquilo que o Senhor ensinou, daquilo que o Senhor requer de nós. O Senhor diz, olha, que nós devemos ouvir, dar atenção à palavra do Senhor, crer na palavra do Senhor, porque Deus não mente. A palavra dele é a verdade, e bem-aventurados são aqueles que creem nesta verdade. Tomé então não crê, não guarda a palavra, os discípulos também não. Jesus então aqui ele está confrontando uma situação que é de muitos. Tomé então vai dizer, olha, eu preciso não apenas ouvir, eu preciso não apenas ver. Ele aumenta ainda, ele diz, eu preciso é tocar na ferida para saber se é real. Olha que fé, ou entre aspas, né, que incredulidade de Tomé. Querido, se você for considerar isso, se você for levado por isso, você vai ser alguém muito facilmente enganado.
Porque nós somos iludidos por tantas coisas. Se um mágico chegar aqui na frente, ele faz tão rápido algumas mágicas, que você diz, rapaz, o cara é bom mesmo, é mágico. Tem gente que acredita em tanta coisa. O inimigo se transforma em anjo de luz para enganar alguns. Então, se você for guiado pela visão e não pela palavra do Senhor, que transmite uma fé ao seu espírito, real, verdadeira, você vai ser presa fácil. A Bíblia diz então que Tomé vai agir dessa forma. Ele vai dizer, se eu não tocar, não ver. Ele diz dessa forma, olha o que Jesus vai falar. Vamos seguir aqui. O texto diz assim, 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos reunidos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora a porta estivesse trancada, Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Agora Tomé vai ter um encontro com Jesus fisicamente. Só que Jesus Cristo, querido, olha como Jesus, o Salmo 139 diz assim, olha, você não consegue esconder nada de Deus. Salmo 139, o salmista diz ainda, né, que eu possa mergulhar as profundezas do mar, o teu espírito vai estar lá comigo, a tua mão me guiará. Não há nada que você possa se esconder, ou você mesmo se ocultar da presença de nada, nada. Ele tudo vê, tudo sabe. Jesus não estava na primeira reunião, fisicamente, literalmente falando, visivelmente, mas ele estava em espírito. E ele está, a Bíblia Sagrada diz, em todo lugar, e ele conhece todas as vezes. Só ele tem essa capacidade, ninguém é semelhante a ele. E Jesus ouviu e viu o que Tomé falou. Então Jesus não estava na primeira reunião, mas nessa segunda reunião, Jesus se apresenta no meio deles e diz, Pai seja convosco. E ele vai tocar justamente no assunto relacionado a Tomé, porque Tomé vai estar falando sobre esse assunto, desta maneira de fé que ele tem, ou mania, não sei. Aí Jesus vai dizer o seguinte, 27, então Jesus disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado. Aí olha o texto, queridos, como Jesus fala duramente com Tomé, porque ele não atentou com diligência para as palavras do Senhor, que Jesus ressuscitaria. E Jesus está dizendo para todos nós, a palavra dele diz que ele vai voltar, que ele vai levar a sua igreja. Se você não atentar para estas palavras, você vai ficar por aí. Escute a palavra do Senhor. Ele diz, eu vou voltar e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós também venham estar comigo. O texto vai dizer, olha, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo. Olha o que ele disse para Tomé, irmãos. Ele está chamando de Tomé de incrédulo, ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí Tomé está ali, Jesus está dizendo, não sejas incrédulo, sejas crente, ou seja, confie na palavra que eu tenho anunciado. Então nós temos aqui um discípulo que ouviu a palavra e não considerou. E eu não sei quem de nós de fato tem considerado a palavra do Senhor, quem tem levado a sério realmente a palavra do Senhor. Não adianta ser religioso, não adianta pertencer à religião. Deus não olha para a placa de religião, não olha para nada disso. Deus olha se você é alguém. Tem um texto na Bíblia que eu acho maravilhoso, que diz assim, Deus procura os que são fiéis sobre a face da terra. Então o que Deus quer ver no seu coração é fidelidade, amor a Ele. Diz assim, que Ele anseia por isso, aquele que ame a Ele sobre todas as coisas. Ame a Ele de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força, com todo o teu ser. Ame a Ele, acima de tudo. Então o Senhor, Ele está notando tudo isso. Aí o texto vem e diz, olha, sejas crente, não incrédulo. Então por esta fé que Tomé manifestou, ele não seria salvo. Por esta fé que Tomé revelou, ele não seria salvo. Ele está considerado por Jesus como um incrédulo. Como um incrédulo. A partir daquele momento ele cai de joelho. A Bíblia Sagrada diz que ele começa a dizer, Deus meu e Senhor meu.
certamente se converteu a partir dali. Mas, queridos, o que eu quero que você então alerte o teu coração, porque isso aqui tem a ver com a tua alma, não tem a ver com o teu marido, teu filho, com ninguém, é você e Deus. Se você crê da maneira correta, amar a Deus da maneira correta, valorizar o Senhor da maneira correta, atentar para a palavra do Senhor da maneira correta, é com você e Deus essa comunhão, é com você e Deus. Eu não posso fazer nada por você além de interceder, além de anunciar a palavra do Senhor, não posso mais nada a não ser que você tome uma decisão por tua vida, por tua fé através da palavra do Senhor. Quando nós olhamos então para a Bíblia Sagrada, o Senhor vai nos convidar a crer nele, a recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Tem um texto que diz assim: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Quantas coisas o Senhor tem nos mandado na palavra dele. Tem gente que nem observa, nem sabe o que é para fazer quando acorda, quando levanta, o que é para fazer no seu dia a dia. Tem gente que não sabe nada sobre o que o Senhor exige de nós a cada dia, porque não atentam para a palavra do Senhor. Estão mais parecendo com aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não se importam com a palavra do Senhor. Se você atentar para a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada diz: eu amo os que me amam. Se você de fato amar o Senhor, você vai ser como aquela namorada ou aquele namorado apaixonado que nos tempos antigos pegava aquela carta, abraçava, cheirava, queria ler constantemente a mesma carta para lembrar, para isso, para aquilo outro. A carta do Senhor para nossas vidas é esta aqui, ó. Que você ame a palavra do Senhor. Os discípulos tiveram medo, correram risco de perder até a fé, porque não deram ouvido à palavra do Senhor, que ele disse: eu vou ressuscitar no último dia. Sabe o que está acontecendo no mundo? Está tudo registrado na palavra do Senhor. E ele diz: olha, eu estou às portas, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Guarde esta frase, de toda a mensagem, talvez você possa guardar esta frase. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ontem nós ouvimos um testemunho de uma irmã, e ela disse: eu fui numa reunião, um pastor estava ministrando, e esse pastor disse na reunião: irmãos, Deus está me revelando que Ele vai arrebatar alguém. Alguém vai ter uma experiência espiritual com Deus. E esta irmã nem se importou que fosse ela. E ele disse: vamos orar, vamos fechar os olhos para orar. Quando ela fechou os olhos, ela falou assim: foi tão rápido. Foi tão rápido. Eu fechei os olhos, eu já não estava mais aqui. E ela adentrou, ela disse, uma porta extraordinária de grande. Ela viu uma mesa posta que não tinha fim. E ela viu que tudo aquilo era o que estava nos esperando na eternidade. Ela contando é outra coisa, eu só guardei algumas partes. Ela disse: irmãos, é muito rápido. Vai ser muito rápido. A igreja vai desaparecer da terra. Os fiéis sumirão desta terra. Atente com diligência para a palavra do Senhor. Seus projetos, seus planos ficarão tudo por aí. Muitas coisas ficarão para trás. Prioriza Deus na tua vida, prioriza a comunhão com Deus. Teus planos, todo o resto é secundário, porque ficarão tudo por aí. Que você ame o Senhor e se apegue ao Senhor acima de tudo. Deixa eu orar com você e por você. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Se pode, coloque a mão sobre o teu coração. Quem sabe esse momento você pode aí pedir perdão ao Senhor, pedir misericórdia a Ele. Ele ouve a tua oração, Ele te ama, você é a coisa mais especial, a criação mais particular dEle. Pai, eu estendo as minhas mãos sobre os teus filhos e oro a Ti pedindo misericórdia sobre a minha vida e sobre cada família que se representa nesta casa de oração, neste lugar de louvor a Ti. Eu não sei o que se passa em cada mente, em cada alma, em cada vida, mas, Pai,
O Senhor é o maior tesouro que alguém pode encontrar. Quem tem o Senhor tem tudo, Pai. É por isso que Jesus Cristo declarou que vale a pena perder a vida neste mundo, mas não perder a comunhão e a eternidade com o Senhor. Porque o Senhor é incomparável. Estar diante da tua presença é uma glória inefável, uma alegria indizível, um gozo infindável, uma satisfação abundante. Pelo que nesta hora eu intercedo em favor dos teus filhos que se encontram neste lugar e sobre cada família. Eu não sei se há dores, se há sofrimentos, eu não sei se há, Pai, divisões nos lares, feridas profundas. Todavia eu clamo por cada um. Que a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor se estenda sobre todos, que o teu perdão alcance a todos e que o teu Espírito comunique estas verdades eternas em cada coração. Que eles possam abraçar o Senhor e não largar de forma nenhuma, que eles possam amar o Senhor acima de tudo, Pai. Eu peço sobre todos misericórdia, graça, perdão, teu favor, que o Senhor venha ouvir a minha intercessão e ter misericórdia de todos nós. Eu entrego cada vida nas mãos do Senhor. Toma nas tuas santas mãos, sustenta-os na tua presença. Eu os entrego a ti em nome do Senhor Jesus, e em nome do Senhor Jesus te rendo graças. Amém, Senhor. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez o nome do Senhor Jesus? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Olha, eu só vou tentar cantar, tá bom? Mas é porque eu senti, eu não sei. Tem alguém aqui que talvez tenha necessidade de ouvir exatamente isso aqui. É uma profecia para você, tá? É o Senhor falando para você isso aqui, ó. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temais, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aplauda Ele mais uma vez, porque Ele é maravilhoso. Glórias ao nome dEle. Glórias a Deus. Helena abençoada. Estenda as mãos para cá, filhos. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, estendemos as nossas mãos sobre a Helena, toda a família que ela representa. Pai, mais uma primavera ela está completando diante da tua presença. O nosso pedido é somente este, Pai: que a tua mão esteja sobre ela e que de maneira nenhuma ela se distancie desta proteção. Que a proteção seja sobre ela por onde ela for, ainda que olhos carnais não possam ver. Todavia haverá sobre ela uma poderosa mão
guardando, protegendo e livrando de todo mal. Nós a abençoamos no nome do Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus e canta assim: parabéns pra você. Parabéns pra você, dessa data querida, muitas felicidades. Viva Helena! Deus abençoe, Deus abençoe. Podemos... Então você não saia, por favor, vai ter o encerramento agora, mas fique, vai ter aí um bolinho, alguma coisa para você se alimentar. Faz assim com suas mãos. Que esta semana seja uma semana de boas novas, boas notícias, portas abertas. Que a tua casa seja abençoada com surpresas maravilhosas da parte do Senhor. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe. Está encerrado. De Deus. Pode bater palma. Tem gente querendo aplaudir o Senhor. Glorifica Ele. Fique à vontade. Glória a Deus. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus.